No dia que deveria celebrar meu pai, ele e meu irmão mais velho me trancaram no quarto. Vamos brincar de um jogo especial, eles disseram com vozes embriagadas. Só parou quando minha mãe gritou: "A polícia está aqui!" Palavras que salvaram o que restava da minha infância. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é bom poder conversar com vocês assim, mesmo através dessa telinha. Sou Cacilda de Moraes da Costa, mas todo mundo aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, me conhece como Dona Cacilda. Já completei meus 75 anos, viu? Nasci lá em Florianópolis, Santa Catarina, na região do Ribeirão da Ilha, onde o mar bate manso e o vento traz cheiro de maresia. Hoje em dia, levo uma vida simples aqui na minha casinha amarela, com janelas azuis, bem pertinho do Parque Marinha do Brasil. Toda manhãzinha, acordo com o cantar dos sabiás que fizeram um ninho na goiabeira do quintal. Preparo meu chimarrão, tradição que aprendi a amar quando vim morar aqui no Rio Grande do Sul, e sento na varanda para ver o dia nascer. Tenho minha rotina de dona de casa que criei ao longo dos anos. Segundas é dia de lavar roupa, terças de passar, quartas vou à feira comprar as verduras da semana, sempre fresquinhas. Nas quintas, meu dia favorito, recebo minhas amigas do grupo de tricô. Somos 6 senhoras que se reúnem para tricotar e conversar sobre a vida. Chamamos nosso grupo de Agulhas da Sabedoria. Cada manta, cada blusa que fazemos carrega histórias e lembranças das nossas vidas. No inverno, doamos o que produzimos para o abrigo de idosos do bairro Partenon. No verão, tricotamos para as crianças do orfanato, que fica no centro. Estou sentada agora no meu cantinho preferido da casa. Minha poltrona azul de veludo que meu falecido marido, Tarcísio, me deu de presente quando completamos 30 anos de casados. Ao meu lado, tenho uma xícara de chá de erva doce e meu gatinho Romeu dormindo no tapete de crochê que fiz no inverno passado. É daqui que converso com vocês. Antes de seguir com minha história, queria pedir um favorzinho. Se essas palavras de uma vovó antiga como eu estiverem tocando seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal, viu? É um jeitinho de me dizer que estou sendo uma boa companhia. E me conta uma coisa nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo agora? E que horas são aí? Estão tomando um chimarrão da manhã, um cafezinho da tarde ou já está na hora do jantar? Sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em conhecer um pouquinho de quem está do outro lado. Me conta isso, tá bem? Vamos criar uma corrente de carinho entre nós. Sabe, tem certas datas que, para muita gente, são motivo de alegria e união, mas que para outros podem despertar lembranças difíceis. O Dia dos Pais é uma dessas datas para mim. Por muito tempo, só de ouvir as propagandas na televisão, meu corpo já respondia com um tremor, um aperto no peito que não me deixava respirar direito. Hoje quero compartilhar com vocês uma história difícil, dolorosa até, mas que carrega também uma mensagem de superação. Não foi fácil chegar até aqui, vencer os medos, as vergonhas e os pesadelos que me acompanharam por tantos anos. Mas estou aqui, não é mesmo? E se eu conseguir reconstruir minha vida depois de tanto sofrimento, acredito que outras pessoas também podem. Vou voltar um pouquinho no tempo, para aquela menininha que eu fui lá em Florianópolis, quando ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro. Nasci em 1950, no Ribeirão da Ilha, um dos lugares mais antigos e tradicionais de Florianópolis. Nossa casa ficava numa ruazinha de terra batida que descia até o mar. Uma construção simples de madeira pintada de azul com janelas brancas, como era comum na arquitetura açoriana da região. Do quintal, a gente avistava a Baía Sul e, nos dias claros, dava até para ver as embarcações dos pescadores indo e voltando com suas redes cheias de tainha, anchova e camarão. Meu pai, Lindolfo Moraes, era pescador como a maioria dos homens daquela comunidade. Um homem forte, de pele curtida pelo sol e pelo sal, mãos calejadas de tanto puxar rede. Tinha um rosto anguloso, olhos cinzentos como o mar em dia de tempestade e uma barba sempre por fazer. Quando estava sóbrio, era quieto, falava pouco, mas se movia com a elegância de quem conhece cada segredo do mar.
Porém, bastava a cachaça entrar, e ele se transformava numa pessoa completamente diferente, com um olhar que parecia não me reconhecer como filha. Minha mãe, Julieta da Costa, era rendeira. Das suas mãos habilidosas saíam as mais belas rendas de bilro da região, arte que aprendeu com a avó, que por sua vez tinha aprendido com as primeiras mulheres açorianas que chegaram à ilha. Era uma mulher pequena, de cabelos pretos sempre presos num coque, olhos castanhos atentos e mãos que nunca paravam. Tinha a pele clara, sardas pelo rosto e uma voz mansa que cantarolava cantigas açorianas enquanto trabalhava com seus bilros, criando rendas que vendíamos para os turistas que começavam a descobrir as belezas da nossa ilha. Éramos 5 irmãos. Eu era a quarta, precedida por Arnaldo, 11 anos mais velho que eu, Anita, 9 anos mais velha, e Eulália, que me antecedia em 5 anos. Depois de mim, veio apenas Tadeu, 3 anos mais novo, que desde cedo demonstrou uma sensibilidade e doçura que meu pai considerava coisa de maricas. Palavras dele, não minhas. Nossa casa era pequena para tanta gente. Tinha apenas 2 quartos, um para meus pais e outro onde nós, os filhos, nos apertávamos em 2 camas grandes. Eu dormia com minhas irmãs, enquanto Arnaldo e Tadeu compartilhavam a outra cama. A sala servia também como espaço de trabalho para minha mãe, com sua almofada de bilros sempre pronta num canto. A cozinha tinha um fogão a lenha que aquecia a casa inteira nos dias frios de inverno e um fogão a gás que só usávamos em ocasiões especiais, para economizar. No quintal, tínhamos uma horta, algumas galinhas e uma goiabeira frondosa que dava sombra nos dias quentes de verão. Os dias na minha infância tinham um ritmo marcado pelo mar e pelas estações. Acordávamos com o primeiro clarear do dia. Enquanto minha mãe acendia o fogão a lenha para o café, eu ajudava a alimentar as galinhas e a regar a horta. Depois, varria o terreiro antes de ir para a escola. Estudava na Escola Municipal Nossa Senhora da Lapa, uma construção antiga ao lado da igreja do mesmo nome, a cerca de 20 minutos de caminhada da nossa casa. Nas tardes, quando não havia aula, eu ajudava minha mãe a separar as linhas para suas rendas ou a cuidar de Tadeu, que ainda era pequeno. Quando sobrava tempo, brincava com as outras crianças da vizinhança na praia. Fazíamos castelos de areia, nadávamos nas águas calmas da baía e inventávamos histórias sobre tesouros escondidos e seres fantásticos que, segundo as lendas contadas pelos mais velhos, habitavam a ilha. O Ribeirão da ilha dos anos 1950 era um lugar onde todos se conheciam. As casas coloridas em estilo colonial português, herança dos açorianos que colonizaram a região, se enfileiravam ao longo da estrada principal. A igreja de Nossa Senhora da Lapa, construída em 1806, era o centro da vida comunitária. Ali aconteciam as missas dominicais, as festas religiosas como a do Divino Espírito Santo e os casamentos. O largo em frente à igreja era palco das apresentações de boi de mamão, folguedo típico da cultura açoriana que envolve dança, música e teatro de bonecos. Minha melhor amiga era a Celina, filha da professora da escola. Ela tinha cabelos vermelhos, sardas no rosto e uma risada que contagiava todo mundo. Nós duas éramos inseparáveis. Juntas, explorávamos os cantos escondidos da praia, coletávamos conchinhas e estrelas do mar e compartilhávamos segredos embaixo do trapiche onde os pescadores amarravam seus barcos. Nossa situação financeira era sempre incerta, como a de muitas famílias de pescadores. Havia épocas boas, como a da safra da tainha entre maio e julho, quando meu pai trazia para casa não só peixe em abundância, mas também algum dinheiro da venda do excedente. Nessas ocasiões, minha mãe fazia tainha escalada, prato tradicional que consistia em abrir o peixe, salgá-lo e deixá-lo secando ao sol. O cheiro forte do peixe secando impregnava a vizinhança inteira. Mas havia também períodos de escassez, especialmente quando o mar estava agitado demais para os barcos saírem ou quando a pesca era fraca. Nesses momentos, dependíamos mais da renda que minha mãe conseguia com suas rendas de bilro e da pequena horta que mantínhamos no quintal.
Às vezes, Arnaldo, que começou a trabalhar muito cedo como ajudante de pescador, contribuía com algum dinheiro. Os domingos eram dias especiais. Acordávamos cedo para ir à missa na igreja de Nossa Senhora da Lapa. Eu usava meu único vestido bom, costurado por minha mãe, e Tadeu vestia calças e camisa que tinham sido de Arnaldo, ajustadas para caber nele. Depois da missa, quando o tempo estava bom, fazíamos um piquenique na praia. Minha mãe preparava cuscuz de tapioca, outra receita da tradição açoriana, e às vezes, se tivéssemos sorte, comíamos camarão fresco que meu pai tinha pescado na véspera. Foi por volta dos 8 anos que comecei a notar mudanças no comportamento do meu pai e de Arnaldo. O álcool, que sempre fora presença constante na nossa casa, passou a consumir mais e mais do meu pai. Ele chegava tarde, cambaleando, com o cheiro forte de cachaça exalando dos poros. Em vez de ir direto para a cama, como costumava fazer, passou a ficar na sala, observando minha mãe trabalhar, soltando comentários cada vez mais cruéis sobre como ela não servia para nada, como tínhamos sorte de tê-lo para colocar comida na mesa. Arnaldo, que àquela altura já tinha 19 anos, começou a seguir os passos do pai. Voltava para casa bêbado, com o mesmo olhar turvo que me assustava no meu pai. E ambos passaram a me olhar de uma maneira diferente, uma maneira que, mesmo criança, eu sabia que não era o jeito como um pai e um irmão deveriam olhar para uma menina. Minha mãe percebeu. Ela começou a me manter sempre por perto quando eles estavam em casa. Inventava tarefas para me ocupar longe deles. Me mandava para a casa da Celina quando sabia que eles chegariam bêbados. "Menina tem que se cuidar", ela dizia em voz baixa, enquanto me ensinava a fazer renda de bilro, sem nunca explicar exatamente do que eu deveria me proteger. Anita e Eulália, minhas irmãs mais velhas, já passavam menos tempo em casa. Anita começou a namorar cedo e, aos 17 anos, casou-se com um rapaz de São José, cidade vizinha, indo morar lá. Eulália conseguiu um emprego como empregada doméstica na casa de uma família rica no centro de Florianópolis e só voltava para casa nos fins de semana. Assim, muitas vezes, éramos apenas eu, Tadeu, minha mãe e os 2 homens da casa, cada vez mais imprevisíveis conforme a bebida aumentava. Quando completei 9 anos, ganhei de presente da minha mãe uma boneca de pano feita por ela mesma, com roupinhas de retalhos de renda. Chamei-a de Esperança, porque o sorriso bordado no seu rosto me dava conforto nas noites em que os gritos do meu pai não me deixavam dormir. Tadeu, sempre sensível, fez para ela uma caminha de caixote forrado com pedaços de tecido que sobravam das costuras da minha mãe. Na escola, eu era uma aluna aplicada. Adorava as aulas de português e as histórias que a professora Margarida, mãe da Celina, contava sobre lugares distantes e pessoas extraordinárias. Sonhava em ser professora como ela, para poder ensinar outras crianças e, quem sabe um dia, sair daquele lugar que, embora bonito, começava a se tornar pequeno demais para os meus sonhos. Foi Dona Margarida quem primeiro notou as marcas roxas no meu braço, resultado de um dia em que não consegui sair do caminho do meu pai quando ele chegou cambaleando em casa. "O que aconteceu, Cacilda?" ela perguntou com olhos preocupados. "Caí da goiabeira", menti, repetindo a desculpa que minha mãe tinha me ensinado a dar. Aos 10 anos, comecei a ajudar minha mãe a vender rendas aos turistas que vinham conhecer o Ribeirão da Ilha. Instalávamos uma mesinha na praça da igreja aos domingos e eu ficava ali, explicando para os visitantes como as rendas eram feitas, mostrando os diferentes padrões: o ponto tramóia, o aranha, o perna cheia. Era um trabalho que me dava orgulho e também me permitia praticar a desenvoltura ao falar com estranhos, algo que seria útil anos mais tarde. Quando eu tinha 11 anos, uma grande tempestade atingiu a ilha. O mar invadiu várias casas próximas à praia, inclusive a nossa. Perdemos móveis, roupas e, o mais devastador para minha mãe, boa parte de suas rendas já prontas para venda. Foi um período de ainda mais escassez e tensão. Meu pai, frustrado com a perda, bebia mais e gritava mais.
Minha mãe costurava dia e noite para repor o que tinha sido perdido. E eu, cada vez mais, sentia o peso de uma ameaça que não conseguia nomear, mas que pairava sobre nossa casa como as nuvens escuras que tinham trazido a tempestade. Arnaldo, àquela altura com 22 anos, estava cada vez mais parecido com meu pai. Não só no físico, alto, forte, com o mesmo olhar duro, mas também no temperamento. Bebia tanto quanto ele e tinha os mesmos acessos de raiva. Mas havia algo mais em Arnaldo, uma crueldade calculada que meu pai, em sua brutalidade mais direta, não possuía. Ele gostava de me assustar, de me encurralar em cantos da casa quando não havia ninguém por perto, de fazer comentários sobre como eu estava ficando uma mocinha bonita. Cada vez que isso acontecia, eu corria para perto da minha mãe, do Tadeu, ou fugia para a casa da Celina. No início de 1962, quando eu estava com quase 12 anos, o calendário marcou o 3º domingo de agosto, Dia dos Pais. Era uma data que não celebrávamos muito em casa. Não havia dinheiro para presentes e meu pai nunca pareceu se importar com comemorações familiares. Mas naquele ano, minha professora tinha nos feito confeccionar cartões para nossos pais na escola. Sentei na última carteira, observando minhas colegas desenharem corações coloridos e escreverem mensagens carinhosas, enquanto olhava para o papel em branco à minha frente, sem saber o que escrever para um homem cujos passos pesados na varanda me faziam tremer. O Dia dos Pais de 1962 amanheceu com uma névoa fina cobrindo o ribeirão da ilha, algo comum naquela época do ano. O mar estava calmo, quase parado, refletindo o céu cinzento como um espelho embaçado. Acordei cedo, como sempre, e ajudei minha mãe a preparar o café da manhã. Naquele domingo, ela havia feito biju, um tipo de panqueca fina de farinha de mandioca, típica da culinária açoriana, que comíamos com melado de cana. "Teu pai chegou tarde ontem", disse minha mãe em voz baixa enquanto arrumava a mesa. "Ele e o Arnaldo beberam muito na venda do seu Quirino. Melhor deixar eles dormirem até mais tarde." Havia uma preocupação no seu olhar que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha quando sabia que uma tempestade estava chegando, mas não podia fazer nada para impedi-la. Naquela manhã, fomos à missa das 8, apenas eu, minha mãe e Tadeu. Eulália tinha vindo de Florianópolis para passar o fim de semana, mas decidiu ficar em casa para preparar um almoço especial. Peixe assado com pirão de farinha e batatas, a comida favorita do meu pai. "É Dia dos Pais, afinal", ela disse, sempre tentando agradar, sempre acreditando que um gesto gentil poderia mudar a natureza do meu pai. Na igreja, o padre falou sobre São José, o pai de Jesus, sobre como ele era um exemplo de proteção e amor à família. Olhei para as outras crianças ao meu redor, muitas segurando cartas e desenhos para entregar a seus pais depois da missa. O cartão que eu havia feito na escola estava dobrado no bolso do meu vestido, amassado e meio rasgado. Não tinha conseguido escrever nada nele além de "Feliz Dia dos Pais", e mesmo essas 3 palavras pareciam mentirosas na minha letra incerta. Quando voltamos para casa, meu pai e Arnaldo já estavam acordados, sentados na varanda da frente com expressões amargas que mostravam a ressaca da noite anterior. Tadeu, que na época tinha apenas 9 anos, correu até meu pai e lhe entregou um desenho que tinha feito. Um barco de pesca colorido, com o nome do meu pai escrito na lateral. "O que é isso, moleque?", perguntou meu pai, pegando o papel com dedos desajeitados. "É um presente, pai. Feliz Dia dos Pais", respondeu Tadeu, com aquele sorriso inocente que sempre me partia o coração. Meu pai olhou para o desenho por um momento, depois o dobrou e colocou no bolso da camisa. Não agradeceu, não sorriu, mas também não rasgou ou jogou fora, o que para nós já era uma pequena vitória. "E você, Cacilda, não tem nada para seu pai?", perguntou Arnaldo, fixando em mim aquele olhar que me dava arrepios. A pergunta soou como uma ameaça velada. Hesitei, minha mão indo instintivamente ao bolso onde estava o cartão. Mas antes que pudesse responder, minha mãe interveio. "Ela ajudou a Eulália a preparar o almoço especial para vocês. Esse é o presente dela."
Meu pai grunhiu algo ininteligível e levantou-se, entrando na casa em direção à cozinha. Arnaldo continuou sentado, me observando com um sorriso no canto dos lábios que fez meu estômago revirar. O almoço transcorreu numa atmosfera tensa. Meu pai e Arnaldo bebiam cachaça enquanto comiam, o que nunca era um bom sinal. Eulália tentava preencher o silêncio falando sobre seu trabalho na casa da família rica, sobre como a patroa dela tinha lhe dado um vestido quase novo que não servia mais. Minha mãe respondia com monossílabos, mantendo os olhos baixos, enquanto eu brincava com a comida no prato, sem conseguir engolir nada. Tadeu, sensível como sempre, percebeu a tensão e, assim que terminou de comer, pediu licença para ir brincar na casa do vizinho. Meu pai assentiu com a cabeça, e eu senti uma pontada de inveja ao ver meu irmãozinho escapar daquele ambiente sufocante. Depois do almoço, Eulália se ofereceu para lavar a louça, e minha mãe foi ajudá-la. Fiquei sozinha na sala com meu pai e Arnaldo, que continuavam bebendo, agora numa garrafa de cachaça que Arnaldo tinha comprado na venda. A televisão ainda era raridade naquela época, especialmente em lugares como o Ribeirão da Ilha. Então, não havia nada para distrair a atenção deles de mim. "Vem cá, filha", chamou meu pai, dando tapinhas no sofá ao lado dele. "Hoje é Dia dos Pais e você ainda não me deu um abraço." Olhei instintivamente para a cozinha, procurando minha mãe com os olhos. Ela estava de costas, ocupada com a louça, mas algo no modo como seus ombros se enrijeceram me disse que ela estava atenta à conversa. Relutantemente, aproximei-me do sofá. Talvez fosse só um abraço, pensei. Talvez, por ser Dia dos Pais, ele estivesse tentando ser gentil. Mas assim que me sentei, senti seu braço pesado ao redor dos meus ombros, puxando-me para mais perto. O cheiro de cachaça e suor era tão forte que me dava náuseas. "Você está ficando uma moça bonita, Cacilda", disse ele, sua voz pastosa pelo álcool. "Já está quase na idade de casar." "Ela ainda é muito nova, pai", disse Arnaldo, mas seu tom não era de proteção. Havia algo predatório na maneira como ele me olhava. "Mas está ficando bonita mesmo", puxou a mãe. Meu pai riu, um som áspero que me fez estremecer. "É, mas a mãe dela já não serve mais para nada. Está velha e acabada." Tentei me afastar, mas o braço dele me segurou firme. Eu preciso ajudar na cozinha", gaguejei, sentindo o pânico crescer. "As mulheres estão cuidando disso", respondeu meu pai. "Você fica aqui com a gente. Vamos ensinar algumas coisas que toda moça precisa saber." Foi então que Arnaldo se levantou e foi até a porta da frente, girando a chave na fechadura com um clique que soou como uma sentença. O pânico dentro de mim se transformou em terror puro. "O que vocês estão fazendo?", perguntei, minha voz quase sumindo de medo. "Vem cá, filha", chamou novamente meu pai, mas agora sua voz tinha uma entonação diferente, mais sombria. "Hoje é dia de presente especial." Arnaldo voltou para a sala e se posicionou atrás de mim, suas mãos pesadas pousando nos meus ombros, empurrando-me levemente na direção do meu pai. Tentei me desvencilhar, mas ele era muito mais forte. "Não precisa ter medo", disse Arnaldo, sua voz estranhamente suave, como se estivesse falando com um animal assustado. "É só um jogo de família." "Não é, pai?", meu pai assentiu, os olhos turvos pelo álcool, mas com uma lucidez terrível no que pretendiam. "Todo pai merece um carinho especial no dia dele", disse abrindo os braços. "Vem dar um abraço no seu pai, Calcidinha." Dei um passo para trás, mas as mãos de Arnaldo me seguraram firme. "Vamos, não seja mal educada", sussurrou ele no meu ouvido. "É só um abraço." Sabia que não era só um abraço. As mãos do meu pai nunca tinham sido gentis comigo, ou batiam com força quando ele estava com raiva, ou tocavam de um jeito que me fazia sentir suja quando estava bêbado. E agora, presos naquela sala, com minha mãe na cozinha e Arnaldo como cúmplice, o medo que sentia era diferente de qualquer outro. "Não quero", consegui dizer, a voz quase sumindo na garganta seca. O rosto do meu pai endureceu. "Não quer? Depois de tudo que faço por você?
Depois de trabalhar no sol e na chuva para colocar comida nessa mesa? Ele se levantou, a figura imponente preenchendo meu campo de visão. Você vai sim. É o mínimo que pode fazer pelo seu pai no dia dele. E pelo seu irmão mais velho, acrescentou Arnaldo, apertando meus ombros com mais força, que também cuida de você. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Em desespero, fiz a única coisa que consegui pensar. Gritei por minha mãe com toda a força dos meus pulmões. Mãe! Mãe! Me ajuda! Ouvi o som de louça se quebrando na cozinha, seguido por passos apressados. Meu pai xingou e avançou para me agarrar, mas eu me esquivei, escorregando para debaixo de seus braços. Arnaldo tentou me segurar, mas consegui morder sua mão com força suficiente para que ele me soltasse, gritando de dor. Minha mãe apareceu na porta da cozinha no momento exato em que meu pai me alcançava novamente, segurando meu braço com tanta força que senti que poderia quebrá-lo. Seu rosto normalmente submisso estava transformado. Havia uma fúria ali que eu nunca tinha visto antes. Solte ela, Lindolfo, gritou, avançando para a sala. Cala a boca e volta para a cozinha, mulher, rugiu meu pai, sem me soltar. Isso não é da sua conta. Não é da minha conta? É a minha filha, respondeu minha mãe, e havia um tremor em sua voz que não era de medo, mas de raiva contida. Solte ela agora ou vai se arrepender. Meu pai riu, um som cruel que me fez gelar o sangue. E o que você vai fazer? Me bater com a vassoura? Ele me puxou para mais perto e pude sentir o cheiro azedo de cachaça em seu hálito. Vem, Arnaldo, vamos levar ela para o quarto. Lá temos mais privacidade. Foi então que aconteceu. Minha mãe, aquela mulher pequena e aparentemente frágil, correu até a janela da frente e a escancarou. Parem! Gritou ela com uma voz que não parecia sua. A polícia está aqui! O efeito foi instantâneo. Meu pai e Arnaldo congelaram. A menção à polícia era algo sério. Pescadores como eles, que muitas vezes contrabandeavam pequenas mercadorias ou pescavam em áreas proibidas, tinham um medo instintivo das autoridades. Que polícia, mulher? Tá louca? Perguntou meu pai, mas havia incerteza em sua voz. Chamei ontem, mentiu minha mãe com uma convicção surpreendente. Depois que vocês dois saíram para beber. Falei com o sargento Menezes, aquele que sempre vem fiscalizar a pesca. Contei tudo o que vocês estavam planejando fazer com a Cacilda. Ele disse que viria hoje, bem nesta hora. Era uma mentira, é claro. Não havia telefone em nossa casa, nem em quase nenhuma casa do Ribeirão da Ilha naquela época. E o sargento Menezes, embora fosse uma figura conhecida na região, nunca tinha entrado em nossa casa. Mas minha mãe falou com tanta firmeza, com tanta certeza, que por um momento até eu acreditei. Arnaldo foi o primeiro a reagir. Sempre mais esperto, mais calculista que meu pai, ele correu até a janela e olhou para fora. Não vejo ninguém, disse, mas havia preocupação em sua voz. Eles estão na casa do seu Quirino, insistiu minha mãe. Falei para encontrarem a gente lá, porque sabia que vocês iam fazer isso hoje. Eles devem estar vindo para cá neste exato momento. Meu pai olhou para ela por um longo instante, tentando decidir se estava blefando. Depois olhou para mim, ainda agarrada pelo braço, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Algo em seu olhar mudou. Não sei se foi vergonha, medo ou apenas o instinto de autopreservação. Ele me soltou e recuou um passo. Você está louca, Julieta, disse, mas sua voz já não tinha a mesma certeza. Completamente louca. Aproveitei o momento para correr para o lado da minha mãe, que me abraçou protetoramente. Eulália apareceu na porta da cozinha, pálida e assustada, sem entender completamente o que estava acontecendo. Se vocês tocarem nela de novo, disse minha mãe com uma calma que contrastava com o tremor de seu corpo. Eu juro por Deus que não só chamo a polícia, como conto para todo mundo na comunidade. Para o padre, para as beatas, para os pescadores, todo mundo vai saber que tipo de homens vocês são. A ameaça de exposição pública parecia pior que a polícia. Numa comunidade pequena como o Ribeirão da Ilha, onde todos se conheciam, a reputação era tudo. Mesmo entre homens violentos e alcoólatras como meu pai e Arnaldo,
havia certos limites que, se ultrapassados publicamente, significariam ostracismo completo. Meu pai pegou a garrafa de cachaça da mesa e tomou um gole longo. Vamos sair daqui, Arnaldo, disse por fim. Esta casa está cheia de loucas. Mas, pai, começou Arnaldo, ainda olhando para mim de um jeito que me fazia querer desaparecer. Agora, ordenou meu pai, já se dirigindo à porta. A gente resolve isso depois. Eles saíram batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Assim que ficamos sozinhas, minha mãe desabou numa cadeira, o corpo inteiro tremendo. Eulália correu para o seu lado, ainda sem compreender completamente o que havia acontecido. Mãe, o que foi isso? Por que a senhora mentiu sobre a polícia? Minha mãe não respondeu imediatamente. Ela me puxou para perto, examinando meu rosto, meus braços, como se procurasse sinais de ferimentos. Eles te machucaram? Eles fizeram alguma coisa com você? Não, respondi, as lágrimas ainda escorrendo. A senhora chegou a tempo. Ela me abraçou com força e pude sentir seu coração batendo descontroladamente. Graças a Deus, murmurou. Graças a Deus. Depois, olhando para Eulália, ela disse com uma firmeza que não admitia questionamentos. Arrume algumas roupas para você e para a Cacilda, só o essencial. Nós vamos sair daqui agora. Sair? Para onde? Perguntou Eulália, confusa. Para qualquer lugar longe deles, respondeu minha mãe. Não é mais seguro ficar aqui. Mas, mãe, e o Tadeu? E nossas coisas? E... Eulália começou a listar, ainda tentando processar a mudança repentina. Vamos buscar o Tadeu na casa do vizinho agora mesmo, interrompeu minha mãe. Quanto às coisas, só levamos o que pudermos carregar, o resto não importa. Foi então que entendi. Não estávamos apenas saindo por algumas horas ou dias para dar tempo ao meu pai de se acalmar, como havia acontecido algumas vezes no passado. Estávamos fugindo de verdade, deixando para trás a única casa e a única vida que eu conhecia. Em menos de 1 hora, tínhamos arrumado o essencial. Algumas mudas de roupa, a renda que minha mãe havia feito para vender, a caderneta de poupança onde guardava o pouco dinheiro que conseguia esconder do meu pai e alguns itens pessoais, como a boneca Esperança, que eu não podia deixar para trás. Buscamos Tadeu, que ficou assustado com a pressa e as poucas explicações, mas confiou em nós o suficiente para não fazer muitas perguntas. Pegamos o ônibus para o centro de Florianópolis no final da tarde. Minha mãe manteve-se tensa durante toda a viagem, olhando constantemente pela janela, como se esperasse ver meu pai e Arnaldo nos perseguindo. Mas eles provavelmente ainda estavam na venda, afogando sua raiva e frustração em mais cachaça. Para onde estamos indo, mãe? Perguntei quando já estávamos no ônibus, Tadeu adormecido no meu colo. Eulália sentada em silêncio ao meu lado. Para a casa da prima Olinda em Porto Alegre, respondeu ela mantendo a voz baixa para que outros passageiros não ouvissem. Ela me escreveu há alguns meses, dizendo que se precisássemos de ajuda, poderíamos procurá-la. E nunca mais vamos voltar para casa? Perguntei, minha voz pequena na agitação do ônibus. Minha mãe olhou para mim por um longo momento, seus olhos refletindo uma mistura de dor, determinação e algo que parecia ser esperança. Aquela não era mais nossa casa, Cacilda, disse por fim. Não era um lugar seguro para você, ou para nenhum de nós. Por causa do pai e do Arnaldo, afirmei, não como uma pergunta, mas como um fato que finalmente estava admitindo para mim mesma. Sim, respondeu ela simplesmente. Por causa deles. O que eles queriam fazer comigo, mãe? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta em algum nível instintivo, primitivo. Minha mãe trocou um olhar com Eulália, que agora chorava silenciosamente ao meu lado. Depois, voltando-se para mim, ela disse: coisas que nenhum pai ou irmão deveria querer fazer com uma filha ou irmã. Coisas que não vou permitir que aconteçam com você, nem que eu tenha que enfrentar o mar bravo e o próprio diabo. Naquela noite, enquanto o ônibus seguia pela estrada escura em direção a Florianópolis, de onde pegaríamos outro ônibus para Porto Alegre no dia seguinte, deixei que as lágrimas finalmente caíssem.
Chorei pela casa que tínhamos deixado para trás, pela vida que conhecíamos, e até mesmo de uma maneira complicada que não conseguia entender completamente, pelo pai que deveria ter me protegido, mas de quem precisei fugir. Mas havia também, misturado à tristeza, um estranho sentimento de orgulho pela minha mãe. Aquela mulher pequena e aparentemente frágil, que durante anos havia suportado os abusos do meu pai em silêncio, tinha encontrado uma força que eu não sabia que ela possuía. Ela havia mentido, blefado e arriscado tudo para me proteger, para nos proteger. Adormeci com a cabeça no ombro dela, embalada pelo movimento do ônibus, segurando a boneca Esperança contra o peito. E sonhei com Porto Alegre, uma cidade que eu nunca tinha visto, mas que representava algo novo, algo diferente, um lugar onde, talvez, pudéssemos começar de novo. A viagem para Porto Alegre foi longa e cansativa. Dormimos uma noite em uma pensão barata no centro de Florianópolis, economizando o pouco dinheiro que tínhamos para as passagens de ônibus. Minha mãe permaneceu vigilante, verificando constantemente se meu pai ou Arnaldo tinham nos seguido. Suas mãos, tão habilidosas ao trabalhar com os bilros, agora estavam sempre inquietas, apertando o terço de madeira que minha avó lhe dera ou contando as poucas notas de dinheiro escondidas em um saquinho costurado dentro do forro de sua bolsa. Na rodoviária, esperando o ônibus para Porto Alegre, Tadeu, com seus 9 anos, me puxou para um canto e perguntou em voz baixa: "Cacilda, por que estamos fugindo? O que o pai e o Arnaldo fizeram?" Olhei para aqueles olhos inocentes, tão parecidos com os meus, e não soube o que responder. Como explicar algo que eu mesma mal compreendia? Como colocar em palavras a violência que quase acontecera, o olhar predatório no rosto do nosso próprio pai? "Eles fizeram coisas ruins, Tadeu", respondi finalmente. "E iam fazer coisas piores." "Que tipo de coisas?" insistiu ele, sempre curioso. "O tipo de coisa que pais e irmãos não deveriam fazer", disse repetindo as palavras da minha mãe. "Um dia, quando você for mais velho, talvez a gente possa conversar sobre isso." Ele pareceu aceitar minha resposta, pelo menos por enquanto. Voltamos para junto de minha mãe e Eulália, que estavam contando as moedas para comprar alguns pães e bananas para a viagem. O dinheiro era tão escasso que não podíamos nos dar ao luxo de comprar comida na estrada. Finalmente embarcamos no ônibus para Porto Alegre. A viagem durou quase um dia inteiro, com paradas em Tubarão, Criciúma, Torres e Osório. A cada nova cidade, novos passageiros subiam, e minha mãe examinava cada rosto masculino com apreensão, temendo ver meu pai ou Arnaldo. Eulália, sempre a mais forte emocionalmente de nós 4, tentava manter o ânimo, contando histórias ou propondo jogos de adivinhação para distrair Tadeu. Chegamos a Porto Alegre numa tarde cinzenta de inverno. A rodoviária estava lotada e imediatamente senti o impacto da cidade grande. O barulho, a multidão, o ritmo acelerado, tão diferente da vida pacata do ribeirão da ilha. As pessoas falavam diferente, com um sotaque que eu nunca tinha ouvido, e usavam roupas mais pesadas por causa do frio intenso, algo que não estávamos acostumados na ilha. "Como vamos encontrar a prima Olinda?" perguntou Eulália, ajeitando a mochila nas costas e segurando Tadeu pela mão para que ele não se perdesse na multidão. "Mandei um telegrama de Florianópolis", respondeu minha mãe, olhando ao redor ansiosamente. "Ela disse que estaria nos esperando." Esperamos por quase 2 horas, sentados em bancos de madeira duros e desconfortáveis, nossas poucas malas aos nossos pés. O cansaço da viagem pesava sobre nós, e Tadeu já tinha adormecido no colo de Eulália quando uma mulher baixinha, de cabelos grisalhos e óculos redondos, aproximou-se. "Julieta?" chamou ela, observando minha mãe com um olhar incerto. "Julieta da Costa?" Minha mãe levantou-se de um salto, o alívio estampado em seu rosto exausto. "Olinda, graças a Deus você veio!" As duas se abraçaram e pude ver que, embora fossem primas, provavelmente não se viam há décadas. Olinda, então, olhou para nós,
seus olhos se arregalando levemente ao perceber que éramos 3 crianças, e não apenas uma como talvez esperasse. "E esses são os pequenos?" perguntou, um leve tom de preocupação em sua voz. "Sim", respondeu minha mãe. "Esta é a Cacilda, que você conheceu quando era bebê. Esta é a Eulália, a mais velha que ainda estava em casa. E este é o Tadeu, o caçula." Olinda sorriu, mas pude notar uma hesitação em seu olhar. Sua casa provavelmente não era grande o suficiente para acomodar tantas pessoas. Ainda assim, ela não demonstrou qualquer intenção de nos mandar embora. "Bem-vindos a Porto Alegre", disse, ajudando a pegar nossas malas. "Vamos para casa. Vocês devem estar exaustos." A casa de Olinda ficava no bairro Cidade Baixa, uma região antiga de Porto Alegre, com casas modestas e ruas estreitas. Era uma construção pequena, com apenas 2 quartos, uma sala que também servia de cozinha e um quintal nos fundos onde ela cultivava ervas e algumas verduras. Éramos muitos para um espaço tão limitado, mas naquele momento qualquer abrigo parecia um luxo. "Vocês podem ficar com o quarto dos fundos", disse Olinda, mostrando um cômodo onde havia apenas uma cama de casal e um armário antigo. "Eu durmo no outro quarto. Não é muito, mas é limpo e seguro." "É mais do que suficiente, Olinda", respondeu minha mãe, a gratidão evidente em sua voz. "Não sei como te agradecer por nos receber assim, sem aviso." Aquela noite, dormimos todos apertados na mesma cama. Minha mãe, eu, Eulália e Tadeu. Estávamos tão cansados que nem nos importamos com o desconforto. O importante era estarmos juntos e longe do perigo que meu pai e Arnaldo representavam. Nos primeiros dias, minha mãe contou a Olinda uma versão simplificada da nossa fuga. Disse que meu pai bebia muito, que era violento, mas não mencionou a tentativa de abuso. Só mais tarde, quando nós crianças estávamos dormindo, ouvi as duas conversando em voz baixa na cozinha. Minha mãe finalmente revelou toda a verdade. "Meu Deus do céu, Julieta!" exclamou Olinda horrorizada. "O próprio pai e o irmão? Que monstros!" "Por isso tive que fugir", respondeu minha mãe. "Já vi o que acontece com as meninas quando os homens da família perdem o respeito. E não ia deixar isso acontecer com a minha Cacilda." As primeiras semanas em Porto Alegre foram extremamente difíceis. O dinheiro que minha mãe tinha trazido acabou rapidamente, e Olinda, apesar de sua boa vontade, não tinha condições de sustentar 4 pessoas além de si mesma. Ela trabalhava como costureira em uma pequena fábrica de roupas no centro da cidade, ganhando apenas o suficiente para suas próprias necessidades. Minha mãe logo começou a procurar trabalho. Sem estudo formal e sem conhecer ninguém na cidade, as opções eram limitadas. Acabou conseguindo emprego como lavadeira em uma casa de família rica no bairro Moinhos de Vento. O trabalho era pesado, lavar à mão lençóis, toalhas, roupas íntimas, e o pagamento miserável. Saía antes do amanhecer e voltava depois do anoitecer, seus dedos em carne viva pela água e pelo sabão cáustico. Eulália, que já tinha experiência como empregada doméstica em Florianópolis, também encontrou trabalho rapidamente. Foi contratada como ajudante de cozinha em um restaurante perto do mercado público. Trabalhava muitas horas por pouco dinheiro, mas pelo menos podia trazer para casa as sobras de comida que seriam jogadas fora, o que ajudava a alimentar nossa família. Quanto a mim e Tadeu, o plano inicial era que continuássemos estudando. Minha mãe insistia que a educação era nossa única esperança de um futuro melhor. Fomos matriculados em uma escola pública próxima à casa de Olinda. Mas a adaptação foi extremamente difícil. Não conhecíamos ninguém, nosso sotaque açoriano era motivo de piadas. E logo percebi que estávamos muito atrasados em relação aos outros alunos. A educação no Ribeirão da Ilha não se comparava à da capital. Além disso, havia o problema do material escolar, dos uniformes, dos livros. Tudo custava dinheiro que não tínhamos. Muitas vezes, íamos para a escola sem o material necessário, o que nos deixava ainda mais marginalizados. As dificuldades financeiras se intensificaram quando, cerca de 3 meses após nossa chegada, Olinda adoeceu gravemente. Começou com uma tosse persistente que não melhorava. Depois vieram as dores no peito,
a falta de ar, a fraqueza extrema. O médico diagnosticou tuberculose, uma doença comum naquela época, especialmente entre os mais pobres. Vocês não podem ficar aqui, disse o médico à minha mãe após examinar Olinda. A doença é muito contagiosa, especialmente para as crianças. Olinda, pálida e magra na cama, insistiu que ficássemos. Onde mais vocês iriam? Perguntou entre acessos de tosse, mas o risco era real demais, especialmente para Tadeu, que sempre foi o mais frágil de nós. Além disso, Olinda precisava de repouso absoluto, o que era impossível com 4 pessoas dividindo sua pequena casa. Com o coração pesado, minha mãe decidiu que deveríamos sair. Com o pouco dinheiro que tínhamos economizado e o que Eulália ganhava no restaurante, alugamos um quarto numa pensão no bairro Navegantes, perto do porto. Era um lugar úmido e barulhento, frequentado principalmente por trabalhadores portuários solteiros. O quarto era minúsculo, com apenas uma cama de casal e um colchão fino no chão, um armário pequeno e uma pia. O banheiro era compartilhado com outros moradores do corredor, a maioria homens rudes que bebiam muito e falavam alto. Foi nesse ambiente hostil que passamos o primeiro inverno gaúcho, um frio intenso que penetrava pelas frestas das janelas mal vedadas, fazendo Tadeu tossir a noite toda. Não tínhamos roupas adequadas para aquele clima, tão diferente do inverno ameno da ilha. Minha mãe fez o que pôde, pedindo roupas usadas na casa onde trabalhava e remendando cobertores velhos que conseguíamos em doações da igreja local. O pior veio quando, apenas um mês depois de nos mudarmos para a pensão, Eulália perdeu o emprego no restaurante. O estabelecimento fechou de repente, sem aviso prévio, deixando todos os funcionários sem pagamento e sem perspectivas. Sem o salário dela, por pequeno que fosse, nossa situação se tornou desesperadora. O dinheiro que minha mãe ganhava como lavadeira mal dava para pagar o aluguel do quarto, quanto mais para comida e outras necessidades. Foi então que tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Uma manhã, enquanto minha mãe ainda dormia, exausta depois de um dia particularmente pesado de trabalho, saí sozinha da pensão. Tinha ouvido falar que na feira do mercado público precisavam de ajudantes para carregar mercadorias, limpar bancas e fazer entregas. Era um trabalho pesado, geralmente feito por meninos mais velhos, mas estava determinada a tentar. Cheguei ao mercado público antes do amanhecer, quando os feirantes começavam a montar suas bancas. Abordei um senhor de barba branca que vendia frutas, perguntando se ele precisava de ajuda. Ele me olhou de cima a baixo, claramente duvidando que uma menina magricela de 12 anos pudesse ser de alguma utilidade. "O que uma guria pequena como tu pode fazer aqui?" perguntou, seu sotaque gaúcho carregado soando estranho aos meus ouvidos. "Posso limpar, organizar, fazer entregas, o que for preciso", respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. "Aprendo rápido e trabalho duro." Ele hesitou, coçando a barba pensativamente. "E teus pais? Sabem que tu estás aqui procurando trabalho?" Menti, dizendo que minha mãe tinha me mandado. A verdade é que ela ficaria horrorizada se soubesse. Ela sempre insistiu que eu deveria estudar, não trabalhar. "Olha, guria, não tenho muito para oferecer", disse o senhor finalmente. "Mas podes ajudar a organizar as frutas nas bancas e fazer algumas entregas perto daqui. Te pago algumas moedas no final do dia. Se fizer um bom trabalho, pode voltar amanhã." Assim começou minha vida como trabalhadora infantil no mercado público de Porto Alegre. Acordava antes do sol nascer, pegava o bonde até o centro, às vezes sem pagar, escondendo-me do cobrador, e trabalhava até o meio-dia. Depois corria para a escola, frequentemente chegando atrasada e sem ter comido nada além de algumas frutas maduras demais que seu Gumercindo, o feirante que me contratou, me permitia pegar. Escondi essa situação da minha mãe por quase 2 semanas, dizendo que estava indo mais cedo para a escola para receber aulas de reforço. Mas ela acabou descobrindo quando uma vizinha me viu no mercado público e comentou com ela. Naquela noite, enfrentei sua fúria e sua decepção. "Por que, Cacilda? Por que fez isso escondido de mim?"
Perguntou, lágrimas nos olhos. Porque precisamos do dinheiro, mãe, respondi, mostrando as poucas moedas que tinha guardado em uma lata de biscoitos vazia. Não estamos conseguindo comer direito, o Tadeu está ficando doente com esse frio, e a senhora já trabalha tanto que mal consegue ficar de pé. Ela ficou em silêncio por um longo tempo e vi em seu rosto a luta interna entre o desejo de me proteger e a dura realidade de nossa situação. Por fim, disse, você pode continuar, mas só até o meio-dia, e só se me prometer que não vai abandonar a escola. Prometi, grata por sua compreensão. Na verdade, eu já estava pensando em largar os estudos completamente. Estava muito atrasada em relação aos outros alunos, não conseguia acompanhar as lições, e os professores pareciam ter desistido de mim. Mas não tive coragem de dizer isso a ela, não quando o sonho de me ver estudada era uma das poucas coisas que ainda a mantinha esperançosa. Os meses se passaram, e nossa situação continuou precária. Olinda, infelizmente, não se recuperou da tuberculose. Recebemos a notícia de seu falecimento através de uma vizinha que a visitava no hospital. Minha mãe chorou por dias, lamentando não apenas a perda da prima que nos ajudou quando mais precisávamos, mas também o fato de não termos podido estar ao seu lado em seus últimos momentos. Com o início do verão, as coisas melhoraram um pouco. Minha mãe conseguiu um trabalho adicional como faxineira em um pequeno hotel, o que significava mais dinheiro, mas também mais horas longe de casa. Eu continuava no mercado público, agora trabalhando para vários feirantes, e Tadeu, apesar de seus apenas 10 anos, começou a vender jornais nas ruas próximas à pensão. Eulália, depois de meses desempregada, finalmente conseguiu um trabalho como costureira numa pequena fábrica de roupas. Ela sempre teve habilidade com a agulha, aprendida com nossa mãe, e isso acabou sendo nossa salvação. O salário era melhor do que o do restaurante e os horários mais regulares. Foi Eulália quem, alguns meses depois, com seu primeiro pagamento completo, trouxe a notícia que mudaria nossas vidas. Achei uma casa para alugar, anunciou uma noite, depois que todos tínhamos retornado de nossos respectivos trabalhos. É pequena e fica longe do centro, no bairro Partenon, mas é uma casa de verdade, não um quarto de pensão. Minha mãe olhou para ela incrédula. Não podemos pagar o aluguel de uma casa inteira, Eulália. Podemos sim, insistiu minha irmã. Se juntarmos o seu salário, o meu, e o que a Cacilda e o Tadeu conseguem, dá para pagar. Vai ser apertado, mas é possível. E o mais importante, será nosso lar, não um lugar onde temos medo de usar o banheiro ou de sair depois do escurecer. A esperança no rosto da minha mãe naquele momento é algo que nunca esquecerei. Depois de quase um ano vivendo em condições miseráveis, a perspectiva de ter um lar, por mais modesto que fosse, parecia um sonho. E assim, em dezembro de 1963, mudamo-nos para nossa primeira casa em Porto Alegre. Era uma construção simples, com apenas um quarto, uma sala que também servia de quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro do lado de fora. Mas tinha um pequeno quintal onde minha mãe logo começou a plantar temperos e verduras. E o mais importante, era nossa. Ao fim daquele primeiro ano terrível em Porto Alegre, as coisas começavam lentamente a melhorar. Tínhamos um teto, comida na mesa todos os dias, e começávamos a aprender os costumes e o jeito de falar dos gaúchos. Mas as cicatrizes do que deixamos para trás e do que quase aconteceu naquele Dia dos Pais permaneciam abertas. À noite, quando todos dormiam, eu ainda acordava assustada, pensando ter ouvido a voz do meu pai ou os passos de Arnaldo. Tadeu ainda perguntava quando voltaríamos para a ilha, para a nossa casa com vista para o mar. E minha mãe ainda chorava silenciosamente quando pensava que ninguém estava vendo. Mas havia também pequenos momentos de alegria que nos ajudavam a seguir em frente. Como quando conseguimos comprar um rádio de segunda mão e passamos a noite inteira ouvindo música. Ou quando um vizinho bondoso nos deu um gato filhote que Tadeu imediatamente chamou de pescador, em homenagem à vida que tínhamos deixado para trás. Ou ainda quando minha mãe voltou a fazer renda de bilro em suas raras horas livres.
e descobriu que havia pessoas em Porto Alegre dispostas a pagar bom dinheiro por aquela arte açoriana tão rara na capital gaúcha. Era uma vida dura, mas era nossa. E mais importante, era uma vida onde eu não precisava temer o olhar do meu próprio pai ou os toques do meu próprio irmão. Era uma vida onde podia dormir sem medo do que poderia acontecer quando fechasse os olhos. Olhando para trás, percebo que aquele terrível Dia dos Pais de 1962 marcou o fim da minha infância de muitas maneiras. Fui obrigada a crescer de repente, a enfrentar realidades que nenhuma criança deveria enfrentar. Mas também marcou o início de uma jornada que, por mais difícil que fosse, nos levou a uma vida de dignidade e, eventualmente, de paz. O inverno gaúcho de 1964 foi particularmente rigoroso. O vento cortante que vinha do rio Guaíba penetrava pelas frestas da nossa pequena casa, fazendo as paredes de madeira estalarem durante a noite. Tadeu desenvolveu uma bronquite severa que nos deixou apavorados. Não tínhamos dinheiro para médicos ou remédios caros, então dependíamos dos chás e xaropes caseiros que minha mãe preparava com as ervas do quintal, seguindo receitas que aprendera com sua mãe na ilha. Foram semanas de angústia, ouvindo a tosse dele piorar a cada dia, vendo-o emagrecer e perder as forças. Minha mãe e Eulália se revezavam para ficar com ele durante a noite, colocando compressas mornas em seu peito quando a febre subia, dando-lhe colheradas de xarope de guaco com mel quando a tosse não o deixava respirar. Foi nesse período que conhecemos Dona Zenaide, uma senhora negra que morava 2 casas abaixo da nossa. Ela era benzedeira e parteira, respeitada na comunidade por seus conhecimentos de ervas medicinais e rezas curativas. Quando soube da condição de Tadeu, veio até nossa casa trazendo um vidro de xarope escuro e cheiroso. É feito com própolis, mel, guaco e outras ervas que só eu sei, explicou, entregando o remédio à minha mãe. Dê uma colher a cada 3 horas, sem falhar, e deixe eu benzer o menino. Minha mãe, criada na tradição católica, hesitou por um momento. Mas o desespero diante da doença do filho falou mais alto e ela permitiu. Dona Zenaide tirou um ramo de arruda do bolso do avental, fez o sinal da cruz sobre Tadeu e começou a murmurar orações em uma mistura de português e palavras que não reconhecíamos, provavelmente de origem africana. Depois, passou o ramo sobre o corpo dele, da cabeça aos pés, sempre rezando. Para nossa surpresa e alívio, Tadeu começou a melhorar no dia seguinte. A febre baixou, a tosse ficou menos intensa e ele recuperou um pouco do apetite. Pode ter sido o xarope, pode ter sido a benzedura ou simplesmente o curso natural da doença. Mas para minha mãe foi um milagre, e ela passou a tratar Dona Zenaide com um respeito que beirava a reverência. A partir daquele dia, Dona Zenaide se tornou uma presença constante em nossas vidas. Ela nos ensinou sobre as plantas medicinais que cresciam na região, diferentes das que conhecíamos na ilha. Ensinou minha mãe a fazer pomadas para machucados, xaropes para tosse, chás para dores diversas. E talvez o mais importante, tornou-se uma amiga quando mais precisávamos de uma. Foi através dela que começamos a nos integrar à comunidade do bairro Partenon. Ela nos apresentou a outras famílias, nos convidou para festas comunitárias, nos incluiu em redes de ajuda mútua que faziam toda a diferença para pessoas pobres como nós. Por exemplo, quando alguém matava um porco, compartilhava um pouco da carne com os vizinhos. Quando alguém fazia pão ou chimia, geleia, mandava uma porção para as casas próximas. Este sistema informal de apoio mútuo era essencial para a nossa sobrevivência. Havia dias em que, sem a sopa que uma vizinha mandava ou o pão que outra compartilhava, teríamos ido dormir com fome. E também havia ocasiões em que, mesmo com tão pouco, encontrávamos maneiras de retribuir. Minha mãe oferecendo rendas para decorar a igreja local, eu ajudando a cuidar das crianças pequenas quando suas mães precisavam trabalhar. Eulália costurando roupas para quem não podia pagar alfaiates. Apesar dessas pequenas melhorias, ainda vivíamos no limite da pobreza. Cada centavo era contado, cada gasto era cuidadosamente planejado.
Usávamos roupas doadas ou feitas em casa por Eulália, comíamos o mais barato e simples possível e nunca, jamais, nos dávamos ao luxo de comprar qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. A escola continuava sendo um desafio para mim. O tempo que passava trabalhando no mercado público afetava meus estudos, e eu cada vez mais me sentia deslocada entre os outros alunos. Muitos vinham de famílias mais estáveis financeiramente. Tinham pais presentes, não precisavam se preocupar se haveria comida na mesa no dia seguinte. A distância entre nossas realidades tornava difícil formar amizades verdadeiras. Além disso, havia o constante medo de que, de alguma forma, meu pai e Arnaldo descobrissem onde estávamos. Esse temor nunca nos abandonou completamente. Cada vez que víamos um homem que se parecia vagamente com meu pai na rua, cada vez que ouvíamos o sotaque açoriano, que raramente se escutava em Porto Alegre, congelávamos de medo. Minha mãe chegou a mudar o nosso sobrenome em documentos não oficiais, usando apenas Costa em vez de Moraes da Costa, com medo de que pudessem nos rastrear. Nós nunca mais tivemos notícias de meu pai ou de Arnaldo. Não sabíamos se tinham nos procurado, se tinham desistido ou se estavam apenas esperando uma oportunidade para nos encontrar. O não saber era, de certa forma, tão aterrorizante quanto a certeza de perigo. A única conexão que mantínhamos com Florianópolis era através de cartas ocasionais de Anita, minha irmã mais velha, que tinha ficado na ilha com o marido. Ela escrevia com cuidado, nunca mencionando nosso endereço exato, caso as cartas fossem interceptadas. Através dela, soubemos que meu pai tinha ficado furioso com nossa fuga, que tinha quebrado metade da casa num acesso de raiva e que por semanas percorreu cada canto da ilha nos procurando. Soubemos também que ele e Arnaldo eventualmente desistiram, convencidos por vizinhos e conhecidos de que tínhamos ido para o Rio de Janeiro, não para Porto Alegre. Essa informação nos trouxe algum alívio, mas não eliminou completamente o medo. E se eles descobrissem a verdade? E se, em alguma viagem a Porto Alegre, nos encontrassem por acaso? Essas preocupações pesavam especialmente sobre mim. Comecei a ter pesadelos recorrentes onde meu pai e Arnaldo me encontravam, me arrastavam de volta para a ilha, me trancavam num quarto escuro, acordava gritando, suada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minha mãe ou Eulália sempre vinham me acalmar, me assegurar que estava segura, que ninguém jamais me levaria dali. Mas a verdade é que nunca me senti completamente segura. Mesmo anos depois, mesmo quando a razão me dizia que era extremamente improvável que eles me encontrassem, o medo persistia, entranhado em meus ossos como o frio do inverno gaúcho. Foi nesse cenário de luta diária pela sobrevivência, de medo constante e de pequenas alegrias que conheci Tarcísio. Ele trabalhava como entregador para vários feirantes do mercado público, usando uma bicicleta de carga para levar mercadorias aos clientes pela cidade. Alguns anos mais velho que eu, com seus 17 anos, era um rapaz quieto, de poucas palavras, mas olhos gentis e mãos sempre prontas a ajudar. Começamos a conversar durante os intervalos do trabalho, compartilhando um mate ou dividindo um pão com tímia nos degraus do mercado. Ele também vinha de uma família pobre, tinha perdido o pai cedo e ajudava a sustentar a mãe e 3 irmãos menores. Talvez por compartilharmos responsabilidades semelhantes, apesar da minha pouca idade, havia uma compreensão mútua que transcendia palavras. Tarcísio foi a primeira pessoa fora da minha família para quem contei a verdadeira razão de termos fugido de Florianópolis. Foi num fim de tarde, depois de um dia particularmente cansativo de trabalho, quando me ofereceu para me acompanhar até o ponto do bonde. Enquanto caminhávamos, ele mencionou casualmente que nunca tinha conhecido meu pai, e algo naquele comentário inocente abriu as comportas das minhas emoções contidas. Entre lágrimas, contei-lhe tudo: o dia dos pais, as intenções do meu pai e de Arnaldo, o blefe desesperado da minha mãe sobre a polícia, nossa fuga precipitada. Ele ouviu em silêncio, o rosto sério, os punhos ocasionalmente se cerrando quando eu descrevia os momentos mais difíceis.
Quando terminei, esperava ver nojo, pena ou desconforto em seus olhos. Em vez disso, vi uma fúria contida e uma determinação que me surpreenderam. Se eles algum dia aparecerem por aqui, se tentarem te fazer mal de novo, vão ter que passar por mim primeiro, disse simplesmente, sua voz calma contrastando com a intensidade de suas palavras. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era amor romântico ainda. Eu era jovem demais e ambos estávamos ocupados demais com a sobrevivência diária para pensar em namoro. Mas era uma conexão, uma aliança, uma promessa silenciosa de proteção mútua que, anos mais tarde, floresceria em algo mais. À medida que 1964 chegava ao fim, nossa situação começou a melhorar gradualmente. Minha mãe, que sempre tivera habilidade com rendas, começou a receber encomendas específicas de famílias ricas que queriam decorar suas casas com aquela arte delicada e exclusiva. Eulália foi promovida na fábrica de roupas, passando de costureira básica para responsável por peças mais elaboradas, o que significava um salário melhor. Quanto a mim, passei a trabalhar não apenas arrumando bancas e fazendo entregas no mercado público, mas também vendendo as rendas da minha mãe para os turistas que visitavam o local. Descobri que tinha um talento para o comércio, para convencer as pessoas do valor daquele trabalho artesanal, para negociar preços que fossem justos tanto para nós quanto para os compradores. No Natal daquele ano, pela primeira vez desde que deixamos a ilha, tivemos uma verdadeira celebração. Não era nada luxuoso. Um frango assado em vez do tradicional peru, uma árvore improvisada feita com galhos secos decorados com enfeites de papel que Tadeu fez na escola, presentes simples como meias novas ou um caderno bonito. Mas era nosso e representava o quanto tínhamos avançado em tão pouco tempo. Sentados ao redor da pequena mesa na noite de Natal, com velas iluminando nossos rostos, porque a luz elétrica era cara demais para usar sem necessidade, minha mãe fez um brinde com copos de refresco. A nossa família, que perdeu algumas partes pelo caminho, mas encontrou outras novas, a coragem que nos trouxe até aqui, e ao futuro que será melhor que o passado. Nós quatro, minha mãe, Eulália, Tadeu e eu, brindamos com lágrimas nos olhos, mas também com sorrisos. Éramos sobreviventes. Tínhamos enfrentado o pior que a vida podia oferecer, e ainda estávamos de pé, ainda estávamos juntos. E naquela noite, pela primeira vez desde o terrível Dia dos Pais de 1962, dormi sem pesadelos, embalada pela sensação de que, talvez, apenas talvez, o pior já tivesse passado. 1965 foi o ano que mudou tudo. Minha mãe insistiu para que eu deixasse o trabalho no mercado público e me dedicasse integralmente aos estudos. Foi um sacrifício para a família, mas todos contribuíram. Eulália trabalhando mais horas na fábrica de costura, minha mãe intensificando a produção de rendas e até Tadeu fazendo pequenos serviços depois da escola. A professora Leonora foi fundamental nessa reviravolta, oferecendo-me aulas de reforço depois do horário escolar. Você tem potencial, Cacilda, disse ela quando resolvi sozinha um problema de matemática que antes parecia impossível. Aquelas palavras acenderam em mim uma determinação que não sabia existir. Em 1966, aos 16 anos, ingressei no curso normal para me tornar professora. Foi Tarcísio quem me sugeriu essa carreira após me ver ajudando Tadeu com as lições. Tu tens jeito com crianças, disse ele. Por que não viras professora? A ideia nunca tinha me ocorrido antes, mas fez todo sentido. Tarcísio tornou-se meu porto seguro. Inicialmente, apenas um amigo do mercado público, ele passou a nos proteger quando soubemos, através de uma carta de Anita, que meu pai e Arnaldo tinham descoberto que estávamos em Porto Alegre. Ele organizou uma rede de proteção com amigos e conhecidos, alertas caso homens com sotaque açoriano perguntassem por nós. Por sugestão de Dona Zenaide, nossa vizinha benzedeira, mudamos para uma casa melhor no bairro Menino Deus. Essa mudança estratégica dificultaria que meu pai e Arnaldo nos encontrassem, mesmo se estivessem na cidade.
Tarcísio, usando seus contatos, foi quem encontrou o lugar. Foi nessa nova casa, em outubro de 1967, que Tarcísio me pediu em namoro oficialmente. Prometo cuidar de ti, respeitar-te, nunca fazer nada que te machuque ou assuste, disse ele, entendendo perfeitamente meus traumas. Foi a primeira vez que senti uma felicidade verdadeira, não apenas alívio temporário do medo. No final de 1968, quando me formei como professora e consegui meu primeiro emprego numa escola pública, Tarcísio me pediu em casamento. Casamos em julho de 1969, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe chorou de alegria. Eulália foi minha madrinha. E Tadeu, então com 16 anos, acompanhou minha mãe ao altar para me entregar ao noivo. Com a ajuda financeira de todos, Tarcísio finalmente realizou seu sonho de abrir uma pequena mercearia no bairro Menino Deus. O negócio prosperou rapidamente, ganhando a confiança dos moradores pela honestidade e preços justos. Em 1971, compramos nossa primeira casa própria, um sobrado modesto, mas confortável, com espaço suficiente para toda a família. No ano seguinte, descobrimos que meu pai havia falecido em Florianópolis, vítima de cirrose hepática. A notícia veio através de Anita, que mencionou também que Arnaldo tinha se mudado para o norte do país após a morte do pai. Foi como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros. Finalmente podíamos viver sem medo, sem olhar constantemente por cima do ombro. Em 1973, nasceu nossa primeira filha, Camila. 3 anos depois, veio Renato. Criei meus filhos com todo o amor e proteção que eu mesma não tive na infância. Tarcísio foi o pai que eu sempre desejei ter, gentil, presente, respeitoso. Juntos, construímos o lar seguro que sempre sonhei, onde o medo não tinha lugar. A reviravolta em minha vida não foi um momento único, mas uma série de pequenas vitórias. Conseguir estudar, tornar-me professora, encontrar um homem bom para amar, construir uma família baseada no respeito mútuo. Cada um desses passos me afastava daquela menina aterrorizada do ribeirão da ilha e me aproximava da mulher forte e realizada que me tornei. Olhando para trás, vejo que minha mãe foi a verdadeira heroína dessa história. Foi ela quem teve a coragem de gritar: "A polícia está aqui!", naquele fatídico Dia dos Pais, salvando-me do horror que poderia ter sido. Foi ela quem teve a força para nos arrancar de tudo que conhecíamos e recomeçar do zero numa cidade estranha. E foi ela quem, apesar de todas as dificuldades, nunca deixou de acreditar que merecíamos uma vida melhor. Hoje, aos 75 anos, olho pela janela da minha casinha amarela de janelas azuis, aqui no bairro Menino Deus, e sinto uma paz que por muito tempo achei impossível. Porto Alegre, que um dia foi o lugar estranho onde nos refugiamos, tornou-se verdadeiramente meu lar. Conheço cada esquina, cada árvore, cada mudança nas estações que transforma a paisagem do Parque Marinha do Brasil, que fica tão pertinho daqui. Meu querido Tarcísio partiu há 5 anos, levado por um infarto fulminante enquanto trabalhava na mercearia que construímos juntos. Foram 45 anos de um casamento que me ensinou que o amor verdadeiro existe, que nem todos os homens são como meu pai e Arnaldo. Ele me deixou lembranças doces, 2 filhos maravilhosos, 5 netos que são a luz dos meus dias, e esta casa que, embora às vezes pareça grande demais para uma senhora sozinha, está impregnada com as memórias da nossa vida. Minha filha Camila seguiu meus passos e se tornou professora. Hoje dirige uma escola infantil no centro da cidade. Meu filho Renato herdou o espírito empreendedor do pai e transformou nossa pequena mercearia em uma rede de mini-mercados de bairro que mantém o mesmo princípio: produtos de qualidade a preços justos. Ambos me visitam regularmente, trazendo os netos para almoços de domingo, onde nunca falta um bom arroz de carreteiro, tradicional aqui do Rio Grande do Sul, mas que aprendi a fazer com meu tempero especial. Minha mãe, Julieta, viveu conosco até falecer em 1998, aos 84 anos. Ela viu seus netos crescerem, conheceu seus bisnetos e partiu em paz,
cercada por toda a família que ajudou a salvar naquele distante Dia dos Pais. Até o fim, manteve suas mãos ocupadas com a renda de bilro, ensinando a técnica para Camila e para minhas noras, garantindo que essa parte da nossa herança açoriana não se perdesse. Eulália nunca se casou. Dedicou sua vida à costura, tornando-se uma das modistas mais respeitadas de Porto Alegre, com clientela fiel entre as senhoras da alta sociedade. Ela viveu em um apartamento próprio no centro histórico até falecer em 2014, aos 69 anos, vítima de um câncer descoberto tardiamente. Sua partida deixou um vazio imenso, especialmente para mim, que sempre vi nela não apenas uma irmã, mas uma segunda mãe, por todos os sacrifícios que fez para que eu pudesse estudar. Tadeu, meu irmão caçula, realizou seu sonho de se tornar engenheiro. Formou-se na UFRGS e hoje, aos 72 anos, mesmo aposentado, ainda trabalha como consultor em grandes projetos. Casou-se com Beatriz, teve 3 filhos e mora em um condomínio na zona sul da cidade. Ele vem me buscar todos os domingos para almoçar em sua casa. Uma tradição que mantemos há anos. Quanto a meu pai e Arnaldo, nunca mais os vimos. Após a morte do meu pai, em 1972, Arnaldo realmente foi para o norte do país, conforme Anita nos informou. Anos depois, soubemos que ele tinha morrido em um acidente de barco na Amazônia. Não senti tristeza, apenas alívio. As sombras do passado finalmente se dissiparam por completo. Anita manteve contato conosco por cartas e, mais tarde, por telefone. Nunca mais voltei a Florianópolis, embora Tadeu tenha visitado algumas vezes, levando a família para conhecer nossas origens. As fotos que ele trouxe me mostraram como o Ribeirão da Ilha mudou. Mais turístico, mais desenvolvido, mas ainda guardando aquela arquitetura açoriana colorida que lembro da minha infância. Aposentei-me do magistério há 15 anos, após 3 décadas ensinando crianças do ensino fundamental. Foi uma carreira gratificante, especialmente porque sempre tive um cuidado especial com os alunos mais quietos, mais assustados, aqueles que, como eu um dia, carregavam segredos pesados demais para suas pequenas almas. Quantas vezes percebi sinais que os outros professores não viam, e pude intervir, encaminhar para ajuda, talvez até salvar algumas crianças de destinos terríveis. Hoje em dia, minha rotina é tranquila. Acordo cedo, faço meu chimarrão e sento na varanda para ver o dia nascer. Nas segundas-feiras, lavo roupa, nas terças passo, nas quartas, vou à feira comprar as verduras da semana. Nas quintas, recebo meu grupo de tricô, Agulhas da Sabedoria. Somos 6 senhoras que se reúnem para tricotar, conversar sobre a vida e produzir mantas e roupas que doamos para abrigos de idosos e orfanatos. À noite, sento-me na minha poltrona azul de veludo, presente do meu Tarcísio nos nossos 30 anos de casados, e leio ou assisto televisão, sempre com meu gatinho Romeu aos pés. Ele é minha companhia constante, especialmente nas noites em que as memórias se tornam mais vívidas e o passado tenta, sem sucesso, me assombrar novamente. Olhando para trás, para a longa estrada que me trouxe até aqui, percebo que, apesar de tudo, tive sorte. Sorte de ter uma mãe corajosa que gritou: "A polícia está aqui, no momento exato, salvando minha infância." Sorte de ter irmãos que sacrificaram seus próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus. Sorte de ter encontrado Tarcísio, um homem que me ensinou que as mãos masculinas podem construir e acariciar, não apenas destruir e machucar. A menina assustada do Ribeirão da Ilha se transformou numa mulher forte, numa mãe amorosa, numa avó orgulhosa, numa professora dedicada. As cicatrizes do passado ainda estão lá, invisíveis sob a pele enrugada pelos anos, mas já não doem como antes. Aprendi a transformar o medo em cautela, a dor em empatia, o trauma em sabedoria para ajudar outros. Porto Alegre me acolheu quando mais precisei, e aqui construí uma vida que, apesar dos percalços, considero plena e feliz. Uma vida que prova que é possível recomeçar,
que os ciclos de violência podem ser quebrados, que o amor, o verdadeiro amor, baseado no respeito, tem o poder de curar mesmo as feridas mais profundas. E hoje, sentada nesta varanda, observando os sabiás que fizeram ninho na goiabeira do quintal, sinto uma profunda gratidão por ter sobrevivido, por ter persistido, por ter encontrado, depois de tanta tempestade, este porto seguro onde posso, finalmente descansar em paz. Meus queridos, que me acompanharam até aqui nesta jornada de memórias dolorosas e superações, quero deixar com vocês algumas palavras que venho coletando ao longo dos meus 75 anos de vida. Se você está passando por algo parecido com o que vivi, se há alguém em sua família, alguém que deveria proteger você, mas que se tornou sua maior ameaça, saiba que você não está sozinho. E mais importante, saiba que é possível escapar, é possível reconstruir, é possível encontrar paz depois da tempestade. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando fugi de Florianópolis, aos 12 anos, achei que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar. Mas cada novo amanhecer trazia uma nova chance, uma nova possibilidade de construir algo diferente. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Os anos de trabalho infantil no mercado público, as noites estudando depois de dias exaustivos, o constante medo de ser encontrada, tudo isso deixou marcas, mas são marcas que hoje carrego com orgulho, porque provam que sobrevivi. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais difíceis em Porto Alegre, quando passamos fome e frio, quando a saudade de casa apertava, havia sempre uma pequena chama de esperança queimando dentro de mim, recusando-se a se extinguir. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Meu pai e meu irmão tentaram me tirar a inocência, a infância, a segurança. Mas minha essência, quem eu realmente era, isso eles nunca conseguiram tocar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quantas vezes achei que não ia suportar, que era impossível continuar. E ainda assim, continuei. Você também pode. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As cicatrizes do passado nunca desapareceram completamente. Os pesadelos ocasionais, o sobressalto quando ouço uma voz parecida com a do meu pai, o instinto de proteger excessivamente meus filhos e netos. Mas aprendi a não deixar que essas feridas definam quem sou ou controlem minha felicidade. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, incapaz de amar. Em vez disso, escolhi cultivar a empatia, a compreensão, a capacidade de perceber a dor nos outros e fazer o que estivesse ao meu alcance para aliviá-la. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Caí muitas vezes ao longo desta jornada, quando a saudade de casa era insuportável, quando o dinheiro acabava antes do fim do mês, quando o medo de ser encontrada me paralisava. Mas sempre, sempre me levantei. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como uma planta que cresce entre as rachaduras do concreto, consegui encontrar meu caminho para a luz, para o crescimento, para a vida plena apesar dos obstáculos. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Por isso estou aqui hoje, compartilhando minha história, na esperança de que alcance alguém que precisa ouvir exatamente estas palavras neste momento. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Seja aos 12 anos, como eu, ou aos 40, 50, 60, nunca é tarde demais para dizer basta, para buscar ajuda, para construir uma nova vida longe do abuso. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos.
Há sempre mais páginas para escrever, novos personagens para conhecer, novas aventuras para viver. O trauma pode ser um capítulo, mas não precisa ser o livro inteiro. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia feliz que vivi, cada sorriso genuíno, cada momento de paz, todos foram vitórias contra aqueles que tentaram me destruir. Se você conhece alguém que está passando por situação de abuso, não espere para agir. Se você vê sinais, se percebe algo errado, se uma criança ou adulto demonstra medo inexplicável, mudanças de comportamento, se isola ou apresenta marcas físicas, busque ajuda imediatamente. Converse com essa pessoa em particular. Ofereça apoio sem julgar. Ajude a encontrar recursos locais como delegacias especializadas, centros de assistência social ou organizações não governamentais que lidam com vítimas de abuso. A intervenção rápida pode salvar não apenas uma vida, mas toda uma trajetória. Se minha mãe não tivesse gritado, "A polícia está aqui!" naquele Dia dos Pais, se não tivesse tido a coragem de nos tirar daquela casa naquela mesma noite, minha história seria muito diferente. Às vezes, uma única ação corajosa pode mudar tudo. Compartilhe esta história, agora mesmo com alguém que você suspeita que possa estar precisando de ajuda. Compartilhe com educadores, assistentes sociais, profissionais de saúde, qualquer pessoa que possa estar em posição de identificar e ajudar vítimas de abuso. Não espere nem mais 1 minuto, pois cada momento de hesitação é um momento a mais de sofrimento para alguém. E se você é a pessoa que está sofrendo abuso, saiba que existe um caminho para fora dessa escuridão. Não está sozinho. Há pessoas dispostas a ajudar, há recursos disponíveis, há possibilidade de uma vida diferente, livre do medo e da dor. Dê o primeiro passo hoje, mesmo que seja apenas contar para alguém de confiança o que está acontecendo. Esse primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que durante anos depois da nossa fuga, eu ainda ouvia em sonhos a voz do meu pai chamando meu nome, e acordava suando frio, incapaz de gritar. E mesmo assim, mesmo com esse terror noturno que me acompanhou por tanto tempo, consegui construir uma vida de paz e amor. Se eu consegui, você também pode.